Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. A gente está aqui no Faco Brasil, um evento muito bacana, focado em cirurgia de catarata, lentes premium, um evento super descolado. E a gente vai fazer várias conversas aí ao longo dos próximos dias com participantes, palestrantes, a galera aqui do evento. E a gente separou esse episódio para discutir sobre um assunto que é de grande interesse da nossa audiência. Muita gente que nos escuta é residente ou está pensando em fazer um fellowship, e uma das principais dúvidas que aparecem é onde eu vou fazer meu fellowship, o que levar em conta na hora de decidir qual fellowship eu vou fazer ou não. E a gente vai falar do fellowship de catarata aqui. A gente tem 3 pessoas, incluindo eu na conversa, que fizemos fellows em instituições bem distintas umas das outras, cada uma com suas peculiaridades, e a gente vai abordar isso aqui nessa conversa. Então eu queria dar as boas-vindas ao Tomás Barbosa, ele que fez o fellow de catarata e glaucoma aqui em Rio Preto, que é o Fellowship Faco Brasil, com o Dr. Bruno Teno, e a doutora Camila Crema, que está fazendo o segmento anterior, que inclui catarata, córnea refrativa, no BOSS. Sejam muito bem-vindos, Tomás e Camila. Obrigado. Então, obrigado pelo convite, poder estar aqui. Para a gente é uma alegria estar no congresso e ter essa oportunidade com o Oft Review muito grande. A gente vai dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência nesse período de fellow. Isso aí. Bom dia, todo mundo. Obrigada pelo convite também. Já assisti vários podcasts de vocês. Então é um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Beleza, pessoal. Então, a primeira pergunta, eu vou perguntar aqui para o Tomás, assim, como é que foi lá na época que você estava no R3, decidiu que queria catarata, você fez a residência mesmo no BOSS, não foi? Isso. E o que te fez tomar a decisão de vir aqui para Rio Preto, para o Fellowship Faco Brasil? O que te atraiu nesse fellowship? Como é que é o perfil desse fellowship para a galera que não conhece? Então, a residência eu fiz no BOSS, né? A gente tem um volume bom de cirurgias durante a residência, mas o que eu queria, no momento de escolher o fellow, era um volume cirúrgico maior. Então, aqui em Rio Preto, a gente tem um volume muito alto de volume de catarata para um período de 15 meses. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pesar também na escolha é um serviço com preceptoria, que eu acho que isso é importante, faz a diferença na curva de aprendizado cirúrgico, e também aqui é um serviço que a gente tem contato com lentes premium. Então eu acho que a vida pós-fellow, quando a gente começa a andar por nossa conta, a gente ter esse contato com lentes premium ajudam na tomada de decisão. E então também isso pesou bastante. E também eu acho que um diferencial é que tem glaucoma junto também, né? Sim. Aqui a gente tem o fellow de catarata com glaucoma, né? E a gente tem um volume bom também de cirurgias angulares. Então isso também pesou na minha decisão, né? Ter um contato com Karook, com GAT, com algumas outras formas de MIGS. Então, ter isso combinado com a catarata me pesou bastante a decisão de vir para cá. E até uma dica para quem nos escuta, que a gente volta e meia recebe perguntas desses fellowships combinados, né? Que não é uma coisa muito comum. Vocês dois acabam fazendo fellowships combinados, de certa forma, que acaba dando um pouco mais de versatilidade como cirurgião e não fazer só catarata. E quem está procurando catarata e glaucoma é uma ótima opção com bastante volume cirúrgico. E se a gente falar de volume mesmo, números, cara, mais ou menos quantas facos, aproximadamente, né? Quantas tracks, né? Quantas cirurgias angulares aí nesse 1 ano de fellow? 1 ano não, 15 meses. São 15 meses, né? A gente passa 12 meses de fellow e depois mais 3 meses acompanhando os novos fellows, passando o serviço, orientando como tudo vai acontecer nesse ano deles. De catarata, eu fiz quase 1.200 cataratas nesses 15 meses. E aí o volume da cirurgia de glaucoma é um pouco menor, mas assim, um volume suficiente para sair operando na vida fora sem maiores dificuldades. Eu não tenho exatamente os números das cirurgias, mas eu fiz mais de 40 GATs, fiz Karook, fiz ciclofoto, SLT, fiz track. O nosso volume de tubo, que é um pouco menor, mas assim, se eu precisar, faça um tubo sem dificuldade hoje em algum paciente. Mas com a ciclofoto, muitas vezes a gente acaba optando por ciclofoto em alguns pacientes que a gente consiga fazer. Então, o nosso volume de tubo só que não é um volume tão alto, mas a gente sai bem completo nessa parte. Excelente. E, sim, além do volume cirúrgico, o que mais você poderia destacar, assim, como qualidades, pontos positivos do fellowship aqui em São José do Rio Preto, para quem está buscando o fellowship de catarata e glaucoma? Assim? Tá.
Aqui o que eu gosto, nosso serviço é dividido entre um hospital municipal, estadual, Santa Casa e no Dólis, que é onde é o consultório particular do Dr. Bruno Teno. Então a gente tem um contato com o SUS, mas também a gente acompanha os casos particulares dele, do consultório. Então a gente tem bastante discussão com ele nesse quesito dos pacientes particulares, a tomada de decisão, ter esse contato com uma vida de consultório, a sua carreira mesmo. Então eu acho que isso é um ponto muito interessante que a gente tem, porque na residência o nosso maior volume é de SUS, a gente tem contato com os pacientes SUS. E tanto na parte de catarata quanto glaucoma, na realidade do nosso país, muitas vezes a gente recebe esse paciente com um estágio mais avançado de doença. Então ter esse contato com um chefe, um preceptor no consultório e também ver a realidade de um particular ou de um convênio que tenha um acesso à saúde mais rápido, acrescenta muito pra gente. Não, isso é bacana, né? Porque uma das dores que eu percebo de muita gente é sair de um ambiente de residência ou fellow e depois cair no mundo real, cair no mercado. A pessoa não está acostumada a lidar com convênio, não sabe como que é uma guia de convênio, como é que solicita uma cirurgia, como é que é uma glosa. E aí você está exposto a um ambiente em que você já tem esse contato com o particular, barra convênio de alguma forma, eu acho super positivo, assim, a pessoa já não chega tão cru depois no mercado, né, que é uma coisa que a gente vê muito. E Camila, agora falando um pouquinho do fellow do Boss, assim, né, o que você pode destacar, assim, de pontos positivos, né, o que você vê de fortalezas, assim, desse fellow, que sabe que é um dos mais concorridos do Brasil, esse fellow de segmento anterior do Boss? Puxadinho. Eu sou muito fã do Boss, sempre fui e sempre quis ir pra lá, né? Desde do meu irmão já sabia que eu queria tentar ir pra lá. Mas, assim, pensando mais um pouquinho na parte da catarata, né? A gente tem um volume bom, não é tão alto quanto o de vocês. Eu vi quando vocês postaram lá de minhas cirurgias, achei muito legal. Mas tem muitos preceptores que estão ali disponíveis. A gente também tem contato com lente premium e a gente fica também no consultório, você sozinho com o paciente, indicando aquela lente, tendo aquela conversa, que eu acho que também faz diferença, porque por mais que a gente estude, a gente vai nos congressos, a gente acha que está entendendo um pouquinho ali de como fazer, de como converter, até você sentar na mesa e falar com o paciente é diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu fui discutir com o paciente sobre isso, deu uma travadinha, que agora é uma coisa que já começa a sair um pouco mais natural depois que você começa a praticar isso. E a gente tem contato também com catarata congênita. Então, não são muitas, né? Graças a Deus, a gente não tem também tanta criança lá que está precisando, mas a gente consegue fazer também. A doutora Karen, ela faz bastante laserectomia, a gente faz CAT congênita. Então, para quem tem interesse também, é um lado ali, é um diferencial, que vários serviços acabam não conseguindo fazer às vezes. E a gente tem também alguns casos mais complexos, mais desafiadores também, faz bastante fixação, então acho que tende a ser bem completo. Legal, eu acho que quem está decidindo, assim, para que fellowship vai, para que tipo de perfil vai buscar, tem que entender muito, assim, também o seu objetivo e o seu perfil, né? Então, às vezes, igual o Tomás falou, quero muito volume cirúrgico. Cara, não vai ser no fellowship da Escola Paulista que você vai ter o maior volume cirúrgico. Mas às vezes não, a pessoa já se sente segura para operar, eu quero refinar na parte de discussão, de biometria, de casos complexos, pós-refrativa, pós-transplante. Aí talvez um fellowship desse da óptica cirúrgica da escola vai te dar esse refinamento. Não, poxa, eu quero um fellowship que combine cirurgias complexas de segmento anterior, córnea e catarata. Poxa, não vai ter nenhum melhor do que o do Boss no Brasil. Então, não tem uma resposta certa e uma resposta errada, não tem um melhor e um pior, tem perfis de fellowships, né? Então, a gente percebe muito isso nos alunos, nas pessoas que nos procuram. Eu quero um fellowship de volume. Aí o cara não sabe o que procurar. A gente está trazendo aqui a opção de fellowship de grande volume, que é o do Faco Brasil, por exemplo, um dos maiores volumes. Enfim. E, por exemplo, eu já fiz lá no HC da USP. Já é um fellowship mais perfil de Escola Paulista também. Então, mas na residência eu consegui fazer muita cirurgia, então não precisava de no fellowship ter muito volume, porque lá na época a gente fazia 10 casos por semana na residência, eu terminei com mais de 400 facos. Mas era um perfil mais acadêmico, um perfil mais voltado para casos complexos, com muita discussão e tudo mais. Eu queria perguntar para vocês, assim, essa parte de discussão no ambulatório, discussão de casos, né, de você poder pegar um caso e dissecar ele.
qual que vocês acham que é a importância disso para um fellowship? Porque às vezes a gente foca muito na cirurgia, mas essa parte também é muito importante. Então você fica aprendendo as coisas muito de orelhada, né? Então como que é no dia a dia de vocês? Pedir para a Camila começar essa parte de discussão de casos, de acesso aos preceptores, de realmente aprofundar num pré-operatório. Qual que você acha que é a importância e como que é lá no BOSS? Assim? Eu acho muito importante, eu sou fã de biometria, adoro ficar discutindo biometria com todo mundo lá. Então... Filho de peixe, peixinho é. Pois é, tem um viés aí. Mas os preceptores lá são super acessíveis, a gente quando está atendendo ali no CEPOP, em particular que a gente fala o convênio, sempre tem um preceptor que, por mais que não esteja às vezes na sala, está do lado. E se a gente tem alguma dúvida, a gente pode sempre pedir para o paciente retornar também, a gente aprofunda um pouquinho mais o caso, pede mais exames. E sempre tem um E+, também ali que já passou por isso e consegue te ajudar. E a gente tem também a reunião semanal da catarata, que a gente fica levando, sempre tem um caso de biometria para a gente discutir. Então lá normalmente tem, esse ano até mudou um pouquinho, tem uma aula que os E2 estão dando, então é um fellow de 2 anos, né? E aí o fellow do segundo ano ele apresenta essa aula e aí depois tem ou um vídeo cirúrgico ou um caso de biometria do fellow do primeiro ano. E aí vai intercalando assim até o final do ano. Então a gente sempre tem essa discussão aí aberta que é imprescindível, né? Ainda mais quando a gente começa a falar desse mundo aí das lentes de alta tecnologia. E como que é aqui em Rio Preto, Tomás? A nossa rotina dessa parte de discussão é mais diretamente com os chefes também. E a gente não tem um cronograma tão específico de aulas. Então a gente pega os nossos casos e discute. Uma coisa que para mim foi muito boa aqui, que mesmo os pacientes do SUS, a gente conseguia levar para o consultório do Dr. Bruno para fazer o que a gente precisasse de exame complementar, que às vezes o acesso pode ser um pouco mais difícil no SUS. Então a gente tinha esse contato, essas discussões diretamente com os chefes, com os outros chefes também do serviço. E agora também, no pós-fellow, a gente mantém um grupo com chefes onde a gente tem a liberdade de mandar os casos, discutir, ver certinho essa indicação, porque eu acho que o importante, além de a gente saber operar, é saber não só indicar, mas quando contraindicar, né? Ver bem o exame, saber aqui cabe determinado tipo de lente, aqui não cabe. Não, ter essa rede de apoio é fundamental igual você falou, no pós-fellow imediato, né? Exato. Dá uma insegurança, dá uma dúvida, né? Poxa, quando você está diante de um paciente real no seu consultório, dá aquele frio na barriga, cara. Você sabe, você tem um conhecimento, mas você quer dar aquela validada, né? Então, às vezes, ter um grupo, né? A gente tem muito isso com o nosso curso de Luz Primo, um grupo de WhatsApp que a gente tira dúvidas dos alunos. Então, assim, acaba que é um porto seguro ali para você saber que você tem onde recorrer caso aperte ali. E eu acho que no cenário atual, para onde está evoluindo a cirurgia de catarata, você não ter acesso de alguma forma a esse conhecimento de Lewis Premium, de exames mais modernos e tudo mais, é uma perda muito grande para quem está num fellow. E os fellows que vocês fizeram, acho que acabam entregando isso muito bem. Isso é muito legal, porque às vezes você vai às vezes focar num fellow que é, por exemplo, digamos assim, aquele SUS clássico de grande volume, mas sem muito, digamos assim, sem acesso nenhum a Lewis Premium, sem exames de ponta, acaba que você vai ficar muito restrito na sua prática a esse tipo de prática, que é uma prática que a gente sabe que é muito comum, né? No Brasilzão cirurgia com, às vezes, biometria de contato, microscópio mais antigo, faco mais antigo, mas você não vai estar fazendo ali digamos, o estado da arte da facoemulsificação, né? Digamos assim, uma biometria swept source, um tomógrafo de córnea, sabe? Saber interpretar esses exames. Então acho que embora exista ainda espaço para esse perfil de fellow, eu acho que a tendência maior é de a gente procurar fellows que entreguem o volume, que entreguem, né, o grande volume de pacientes, mas também que entreguem acesso a Lewis Premium e acesso às mais modernas tecnologias, né? A última pergunta agora é: quais são os próximos passos aí, Tomás, agora que está acabando, já tá na prática, como é que está sendo essa transição aí de um fellow e de uma residência onde a gente está sempre sob o guarda-chuva de alguém superior e menos responsabilidade, e agora encarar o mundo real, como é que está sendo essa experiência? É uma mudança, é uma transição, mas é um pouco desafiadora, mas é muito gostosa também ao mesmo tempo, porque eu voltei agora pro Rio, né? Então, estou começando consultório, atendendo, começando a ter os primeiros casos cirúrgicos. E quando a gente faz bem uma residência, faz bem o fellow, se dedica, tem
bons preceptores e bons chefes. Por mais que a gente ainda, às vezes, recorra, queira discutir um caso com alguém, é bom ver que o caminho valeu a pena e a gente sai seguro. Então, eu acho que é se dedicar na residência, escolher bem o fellowship, porque isso é importante para a nossa vida e a nossa carreira, e principalmente para os pacientes. Camila vai voltar pro Rio também quando terminar? Vou voltar para o Rio. Talvez eu fique um aninho ainda fora, mas eu vou voltar para o Rio. Pessoal, os cariocas não largam, né? Carioca mudar para São Paulo é coisa temporária, né? É só por um tempinho para voltar. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí que estão pensando em qual fellowship fazer, ter ideias, às vezes fora da caixa, às vezes a gente fica muito engessado em alguns locais que a gente tem os conceitos antigos assim de que são as grandes escolas, mas trouxemos aqui 2 fellowships, né? O Boys já é um hospital muito tradicional, o Fellowship Faco Brasil com o Dr. Bruno Teno, que é um cara de referência, que está um pouco menos no radar, mas que tem grande volume. E também trouxe aqui meu viés de uma escola mais tradicional para vocês entenderem como funciona e poder tomar a melhor decisão. Espero que tenham gostado da conversa. Muito obrigado, Tomás. Obrigado, Camila. Esse foi o Oftcast.